No vídeo de hoje nós vamos avaliar 3 notícias. E eu quis trazer essas 3 específicas porque eu acho que elas se correlacionam muito bem e trazem luz para problemas e questões que nós enfrentamos no Brasil e no mundo, né? A primeira diz respeito ao presidente do Equador. Como é que ele está encontrando saídas para políticas que ferem as normas, as condutas e o próprio judiciário dentro do país dele. A segunda notícia já é nossa, já está aqui em Brasília, que trata sobre a bancada ruralista abandonar uma reunião supostamente emergencial para defender correligionários ideológicos, no caso, o ex-presidente. E a terceira, mas não menos importante notícia, diz respeito a outro cenário que acontece em Brasília, vide o retorno do Congresso e do Senado do recesso, onde os interesses escusos travam a pauta. Vamos para a primeira notícia. Noboa e os votos que moldam o país. Vou ler aqui a manchete para vocês da Folha. Noboa propõe consulta popular sobre impeachment de juiz e instalação de bases estrangeiras no Equador. O presidente, que tem tido embates com o Supremo do país, também quer reduzir o número de congressistas. Aí é uma questão bastante comum no mundo, no Brasil, na América Latina. Não é novidade a ninguém, não é um cenário novo para nenhum de nós, que a vontade de governar pelo grito, pela ideologia, que suplanta a norma, a lei, os costumes de um país, se instaure nas sociedades modernas. Isso é culpa de interesses escusos, interesses de pessoas que conduzem um painel eleitoral que não é desinformado, mas confia nas pessoas que modulam o entendimento para uma realidade completamente deslocada do que é vivido no mundo, né? O presidente Noboa ele enfrenta um primeiro problema, que é a Constituição do Equador é muito recente. É uma Constituição mais garantista, mais cidadã, mas muito recente, né? Então, o floreio dela ainda está visível, o enlaçamento, o enraizamento das medidas ainda é muito recente e visível a olho nu. As pessoas ainda discutem as configurações da Constituição no cotidiano porque participaram da promulgação da mesma. E o artigo 5º dessa Constituição, eu bem coloquei aqui para vocês, trava um dos principais interesses políticos do presidente Noboa, que é a instalação de bases estrangeiras, bases militares, dentro do Equador. Essa política não se dá à toa, ele não tirou isso do nada, vem da necessidade proposta por ele e verificada como realidade o combate ao narcotráfico fronteiriço. Nós no Brasil temos isso, é uma realidade compartilhada aqui na América Latina, então é fácil entender a proposta dele. No entanto, a Constituição o veda, né? E eu trago mais aqui à frente, já adianto para vocês, que no Equador uma consulta pública não altera a Constituição Federal. Só que o presidente Noboa ele não se dá por satisfeito, ele não entende as bases de uma democracia estável, a soberania de um país consolidado, num mundo moderno, onde as estruturas governamentais são consolidadas. É claro que não é só ele, isso é um problema que se estende ao mundo. Dentre as outras medidas que ele quer trazer, e ele quer jogar isso para consulta pública e uma participação da população, seria a destituição de ministros da Suprema Corte, bem como a eleição por voto público, né? Isso traria problemas no sentido de
o tribunal precisa ser jurídico. Eu trago aqui a provocação, tribunal jurídico ou político, ele precisa ser jurídico. Não há margem para uma politização da colocação e da atuação, da promoção de campanha de um ministro, de um magistrado, de uma Suprema Corte de um país, né? E eles ainda têm essa tranquilidade, essa volatilidade constitucional, vide a nova Constituição de 2008, de que a independência do judiciário garantiu a eles a possibilidade de crivo para consultas públicas. Ou seja, quando o presidente sente a necessidade de fazê-lo, há de se passar por uma avaliação constitucional para que o presidente não saia colocando à revelia de tudo e todos propostas inconstitucionais para apreciação da população, né? A população eventualmente vai votar, vai se engajar numa possibilidade, numa proposta que não vê possibilidade crível juridicamente. Isso geraria instabilidade, falta de segurança jurídica num país que não é passível de permissibilidade. Seria engraçado, como disse, seria engraçado se não fosse trágico, que o próprio presidente Noboa foi eleito por um artifício, por um mecanismo constitucional, de um governo tampão, né? A eleição dele não seguiu o rito tradicional, né? Ele é um outsider político, eleito por um mecanismo constitucional. Portanto, esse confronto direto, esse conflito, esse embate do governo dele com a Constituição, na pessoa da Suprema Corte, se verifica alheio a qualquer ponderamento, a qualquer razão, né? Ele teve uma vitória no que se refere às fronteiras com a consulta popular, né? O enriquecimento da guarnição militarizada para a proteção e a própria participação dos militares mais ativa nessa seguridade fronteiriça, o que foi bom para ele politicamente, foi bom para o cuidado e para o zelo da situação específica, mas ele não teve sucesso na modalidade econômica com a mesma tentativa. Portanto, essa reação de tentar diminuir o Congresso, formar um petit comité, um grupinho de poucos, onde ele consegue balizar, ele consegue administrar melhor os interesses dele, não se configura no mundo democrático, dentro de uma estrutura democrática, né? Ele se apegou a um mecanismo, que é o mecanismo da consulta popular, e quer fazer dele o seu instrumento de disrupção com a norma, com as estruturas legislativas e judiciárias. Portanto, maquiar uma democracia direta, ou seja, trazer o povo para participação direta, escolha das coisas, é maquiar uma participação direta com a construção política, ideológica, identitária dos seus próprios interesses, né? A gente acaba tendo aqui um governo de influência social, aquele que consegue projetar os seus interesses no povo, aquele que consegue encapsular, vender bem uma narrativa, seja ela verdade ou não, e que costuma transitar entre uma inverdade e desculpa, cometi um erro. Nós conhecemos isso no Brasil. Nós temos inúmeros políticos a elencar que têm essa metodologia de desenvolvimento ideológico, de criar verdades que não se verificam na prática. Criar narrativas, criar monstros, criar dilemas que não se verificam na prática. Isso desestrutura a condição do Estado, a condição das instituições de prestar ao cidadão um suplanto, um resguardo adequado, né? E eu avalio que o presidente Noboa se perde. Ele se perde entre o registro de pessoa física dele e o cargo que ele ocupa, pessoa e instituição. No momento em que a instituição ou gabinete presidencial precisa realizar coisas, existem estruturas, caminhos e ritos para que isso seja feito.
quando ele começa a se vender como uma solução e consulta o povo e deixa o povo acreditar que ele quer fazer, mas existem barreiras. Ele está chamando o povo para participar. E notem, não é culpa dele. Isso causa uma ruptura. Isso causa uma ruptura que muitas vezes leva uma geração para reestruturar um país, né? E esse é um problema regional. Esse é um problema regional. A Bolívia, em 2011, tentou isso com os magistrados, aplicou isso. O México, recentemente, fez a mesma coisa. Colômbia fez isso em 2009. O Brasil tem tentado fazer isso constantemente. Não com consultas públicas, mas com as redes sociais, onde a gente só não verifica a formalidade do ato da consulta pública, mas a gente verifica essa construção do somos nós, povo, contra eles, o judiciário, as leis, às vezes o Congresso, às vezes uma personalidade política específica. Isso não encontra respaldo em lugar nenhum. Isso gera tumulto, isso descompensa o país. Forças estrangeiras, ao verem esse tipo de fragilidade institucional, se aproveitam, como é o caso dos Estados Unidos, agora na pessoa do presidente Donald Trump, se aproveitando de uma narrativa política de nós contra eles, um lado contra o outro, injustiças que players políticos propagam, para taxar, propor, apertar. Porque se o Estado não está unido, se o país não está coeso e as instituições não dialogam de uma forma adequada, abre-se margem para a implementação de toda e qualquer política de enfrentamento e tentar pegar as migalhas, morder pelas beiradas, como as pessoas dizem, né? Aqui eu já adiantei para vocês que a consulta pública não tem a força vinculante de alterar a, a Constituição. Já adiantei que vai passar por um referendo constitucional, né? Toda proposta de consulta pública vai passar por um referendo constitucional para se verificar o que está sendo proposto à sociedade. E a segurança jurídica e a estabilidade é o cerne dessa discussão. Quando um país não consegue funcionar, andar, ditar seu dia, sua rotina institucional, por falta de diálogo e má-fé de algumas pessoas. Vamos para a próxima notícia. Esquece as tarifas, vamos de anistia. A bancada ruralista cancela discussão sobre tarifaço para priorizar protesto a favor de Bolsonaro. Frente Parlamentar da Agropecuária diz que não havia quórum para o encontro, né? Então, vamos avaliar mais de perto aqui. Há o registro da reunião marcada de forma emergencial, porque, né, já estamos à porta, à beira, à iminência do início do tarifaço dos Estados Unidos, né, que ficou conhecido como tarifaço, que embora tenha se diluído no caminho, algumas coisas tenham sido relativizadas, itens tenham sido tirados, isso vai causar um descontrole econômico, acredito que momentâneo, porque nós somos um país capaz de encontrar soluções, se não com o próprio Estados Unidos, com outros players do sistema internacional, outros países. Eu acredito que o Brasil tem condições para isso, mas isso nos causará um déficit imediato. E essa reunião foi cancelada, com a desculpa de que não haveria quórum. Quórum é a quantidade de pessoas mínima necessária para que haja um evento, uma discussão, uma votação. Só que o que fica confuso é que este quórum estava ocupado com um protesto a favor do ex-presidente Bolsonaro, mediante a decretação da prisão domiciliar como uma medida cautelar, né, dentro do processo que ele passa com o Supremo Tribunal. Esse quórum estava lá, na frente do Congresso,
dizendo suas palavras de ordem, seus interesses, suas vontades para com uma anistia, para com, seja lá quais foram os interesses, né? E qual é a questão-chave para entender isso? Mas, gente, mas por quê? Por que que a bancada ruralista, né, a frente parlamentar da agropecuária estaria se esquivando da reunião de emergencial para compor diretrizes de estratégia, para sanar isso o quanto antes? Por quê? Não vejo isso na realidade. Uma possibilidade que eu avento aqui para você é que durante o governo Bolsonaro nós tivemos a flexibilização de todo um rol de legislação que beneficiou esse grupo, né? Então, flexibilização de lei ambiental, de reserva indígena, flexibilização de porte de arma em área rural, de uso de agrotóxico. Então, os interesses deste player político atendem os interesses dessa frente parlamentar, desses deputados e senadores que supostamente atuam em nome do governo brasileiro, mas atuam frente a um bloco econômico, né? Um bloco de empresários, né? E aí a gente vai de lealdade pela concessão, né? Não há de se falar em pragmatismo, razoabilidade, eu até boto aqui, o pragmatismo econômico vai para as cucuias, porque é do interesse máximo que hajam estratégias críveis, rápidas, emergenciais e não, que não vão conseguir resolver de forma imediata a questão do tarifaço, mas que vão mitigar, diminuir, tentar absorver os danos e encontrar diálogo. Só que isso precisa de uma coalizão entre esses produtores rurais, representados pela bancada ruralista, o Ministério das Relações Exteriores, a presidência, o Ministério da Economia. Nós precisamos dessa coalizão para que as medidas sejam propostas internamente de maneira suficientemente plenas para funcionar, né? Mas sem essa força de vontade, né? Como a lealdade vem pela concessão, né? É, é, é muito, é muito, é muito complexo dialogar sobre isso, sobre a falta de coalizão institucional, né? E aí, eu até coloquei o título aqui, alinhou, agora vai ter que taxar. Porque o objetivo imediato é trava a pauta, trava a agenda econômica. Não, não, não anda, porque se eu não tenho a participação de um dos principais players que vai sofrer o prejuízo e que é uma variável motriz para a resposta rápida, para, né, sairmos dessa situação, se ela não participa do diálogo, a agenda trava, né? Numa eventual contestação na OMC, se você não sabe, a OMC é o meu laser aqui, não sei se ele vai voltar. Decidiu que não vai voltar, mas tudo bem. Numa eventual contestação da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, nós já não temos nem essa coalizão formada, um plano estabelecido que confere às instituições certa força para ir lá e brigar e discutir a complexidade das taxas e tal. Nós não conseguimos ir para o foro internacional brigar por isso. Não, tira de nós um elemento favorável à recuperação do Brasil, né? O pior de tudo é que assim, voltou o laser. A vulnerabilidade fica resguardada ao setor que a Frente Parlamentar da Agropecuária representa, né? Claro, nós vamos imaginar aqui, eu trago tiro no pé por ideologia, se
o custo da não participação, do travamento da agenda, da não discussão, do não planejamento estratégico em conjunto, tem algum interesse obscuro, escuso, que não é mencionado, né? E eu trago aqui o medo da esquerda pode justificar. E quando eu digo medo, né, eu estou dizendo a venda da ideia do medo, porque não é propriamente um medo. Primeiro, é interesse econômico. Governos de esquerda, posturas de esquerda não vão permitir flexibilização de leis ambientais, não vão permitir flexibilização, a palavra não quer sair, do uso de agrotóxico, não vão permitir tais medidas. Então, talvez esse alinhamento seja para assegurar uma força política daqueles que compõem os interesses da bancada ruralista, daqueles que eles representam, né? Vamos para a próxima notícia? Não há crime quando não há lei. Poderia dizer quando não há juiz também. Prisão domiciliar de Bolsonaro inflama volta dos trabalhos no Congresso. Bolsonaristas aumentam pressão por impeachment de Alexandre de Moraes. Alcolumbre descarta hipótese. Vamos lá. Vamos tentar avaliar isso. Tivemos agora o recesso do Congresso, retornou essa semana, e o bloco aliado, né, ao ex-presidente, ou seja, a oposição ao governo, já trouxe a dinâmica de travamento da agenda governamental. O que isso significa? Nós não vamos votar nada, deixar nada andar no país, nada será decidido, tudo será travado, vamos fazer cera, não haverá quórum, haverá pedido de reavaliação, e tudo que você pode imaginar. Enquanto nossos interesses não forem atendidos. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há um custo para a economia. A paralisia da agenda governamental traz um custo para nós, cidadãos brasileiros. Porque no momento em que os interesses de um grupo político que está lá em cima, não é você que votou num grupo, eu que votei num grupo, não somos nós. É do grupo que está lá, seja ele de que partido for. Quando os interesses deles travam o andamento da agenda do país, nós temos um problema. Nós temos um problema grave, grosseiro e que não pode passar despercebido por nós. Não é uma postura que exige de nós passividade, né? Eu trouxe aqui um exemplo. Enquanto isso, a isenção do imposto de renda para as pessoas, né, pessoa física, até R$5.000, está nesse discute, vai, não vai, eu quero, aprova, o governo diz, Congresso não diz, tal, o que eu ganho em troca? Trava-se toda uma agenda enquanto eles não ganharem o que eles precisam. Triste. Novamente, seria engraçado se não fosse trágico. Se pertencesse a um seriado, se a gente estivesse falando de House of Cards, seria interessante. Não é o caso. Não é um caso, né? E um impeachment descabido. Um impeachment descabido. Qualquer que seja o descontentamento decisório, vai ser tratado dentro do processo. E vale o que eu disse sobre a questão do Equador. O rito público, o rito processual das instituições não pode ser entendido como um reality show, como um stories no Instagram, como um vídeo no TikTok. A gente não pode confundir as coisas. Não há demérito em nenhum desses exemplos que eu dei. Só que uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso precisa ficar muito claro. O óbvio precisa ficar claro e precisa ser dito, né? Aí a gente acaba tendo o Alcolumbre, né, que é o presidente da CCJ, como um fiel da balança, né? Aparentemente ele não vai deixar o pedido de impeachment andar,
porque, em última instância, também isso destruiria ainda mais a relação das instituições, a separação dos três poderes e o funcionamento harmônico, né? A gente tem o executivo, o judiciário e o legislativo. O funcionamento harmônico, né? E eu trago bem aqui a quebra da relação institucional. Nós vivenciamos isso com a Dilma. Nós vivenciamos isso. A quebra das relações institucionais, da confiança, da independência, do amparo das instituições. O ex-presidente se sentir invalidado, injustiçado, vai se dirigir ao tribunal, ao juiz, relator, por meio da sua defesa, por meio do seu advogado constituído. E que ele disse que não é barato, né, no esclarecimento que ele deu, né, para o ministro Alexandre de Moraes, ele, né, de forma cômica ali, de forma mais descontraída, disse que é caro. E que se é caro, eles vão trabalhar. Não há de se pensar que isso porque não há institucionalidade, né, ausência de institucionalidade, né, na metodologia. Ah, mas eu li em algum lugar que... Poxa, nós estamos falando da Suprema Corte de um país de dimensões continentais, de um país forte como o Brasil, né? Não, não dá, já aconteceu outras vezes. Nós já vimos acontecer, sem provas concretas de crime. Nós já vimos acontecer, né? Aqui eu ainda me equivoquei, eu escrevi lei 2 vezes. Aqui nós temos a lei que vai fazer eu trouxe, porque às vezes é bom para consultar, que vai regulamentar o quórum, o voto para o impeachment. É o Senado que sabatina, que aprova o ministro do Supremo, e ele também que tem a chancela de tirá-lo, né, de empichá-lo. É ele que tem esse condão de fazer. Precisa de 54 votos, se não me engano, ele já tem ali 49 votos para isso, mas o presidente o Alcolumbre já sinalizou que a pauta não vai andar. E com muita responsabilidade de não andar. Né? Trago novamente, às vezes eu né, por produzir o material, eu já trago por antecedência. Um processo midiático ineficaz. Não traz progresso para o réu, não traz progresso para o judiciário, não traz progresso para o funcionamento institucional do Congresso, traz progresso individual. Isso eu não tenho dúvida que individualmente elementos ganhem. Mas, de forma geral, enquanto nação, não há benefícios com isso. Não é um instrumento e nem é a postura. Não é a postura. A trava da agenda governamental por interesses próprios ideológicos não se justifica. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, me alonguei um pouco mais nesse vídeo. Vou deixar aqui vocês com o vídeo de ontem. Deixe sua opinião, deixe seus comentários, curta, compartilha, me siga nas redes sociais, Fala Laureano, o meu @, e vejo vocês no próximo vídeo.